Maranata, bom estar de volta com vocês, desbravadores, para mais um estudo da Palavra de Deus. Você está cuidando da sua saúde? Perdeu o medo de fantasma já? Hoje vamos falar de um estudo muito legal, algo extraordinário. Então quero convidar você para que nós possamos orar ao nosso Deus pedindo a direção dele. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque estamos de volta para estudar a Tua Palavra e não poderíamos fazê-lo sem a Tua companhia, a Tua direção. Por isso, Senhor, se faça presente com cada um de nós que estamos estudando agora e que possamos novamente entender e, acima de tudo, Senhor, nos prepararmos cada vez mais para encontrá-lo com o Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, te pedimos por Jesus. Amém, Pai. Você já ouviu falar de um objeto chamado bumerangue? Eu não consegui trazer um aqui para ilustrar, mostrar para você, mas uma das coisas que chama a atenção do bumerangue, sabe qual é? Ah, eu sei que você sabe. Quando você joga o bumerangue, ele vai e ele retorna. Não é assim? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a volta de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, os versos de 1 a 3, nós temos uma promessa. Ele diz o seguinte: não se turbe, não se preocupe o seu coração. Crê em Deus, crê também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para que onde eu estiver, você possa estar também. Jesus prometeu voltar, desbravador. E eu acredito em uma coisa: quando Jesus promete, ele cumpre. Deus prometeu que mandaria o seu filho para morrer em meu lugar e ele já voltou. Em outras palavras, a parte mais difícil ele já fez. Agora, ele vai voltar para buscar os que são seus. É mais ou menos o seguinte: você vai numa loja e você compra aquele objeto que você sempre sonhou na tua vida. Você paga ele e você deixa no balcão e diz, olha, eu vou ali resolver umas coisas, depois eu volto para buscar. Qual foi a parte mais difícil? Pagar o objeto ou ir pegá-lo de novo? Então, Jesus já pagou o preço. Ele prometeu que vai voltar para buscar aqueles que são seus. Agora, quando Jesus vai voltar? Que dia? Em que momento? Bem, a palavra de Deus, a Bíblia, diz que o dia e a hora ninguém sabe. Não temos como saber. Mas ele deixou alguns acontecimentos que nós chamamos de sinais que indicam que a sua vinda está próxima. Vamos conhecê-lo? Pegue a sua Bíblia aí, pegue o seu guia de estudo e vamos olhar na Bíblia o que ela nos ensina a respeito desses acontecimentos ou desses sinais que nos dizem que Jesus está prestes a voltar. Vamos lá? Primeiro texto, Mateus capítulo 24, que vai dos versos 5 até o 14 e depois do 24 até o 29. Nós não vamos ler todos eles, devido ao nosso tempo aqui ser curto, mas você tem a responsabilidade de ler tudo aí, tá bom? Diretor, capelão, conselheiro, você que está responsável pela classe aí, leia junto com os seus desbravadores para que eles possam completar o seu guia de estudo e também conhecer. Nós vamos ver alguns pontos aqui principais dos acontecimentos ou sinais que indicam a volta de Jesus. Mateus capítulo 24, dos versos 5 ao 14 e dos versos 24 ao 29. Tá bom? Vamos lá ver? Mateus 24, versos 5 até o 14. Olha lá. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A mesma dúvida que eu e você temos, o mesmo questionamento, os discípulos vieram a Jesus. Quando o Senhor vai voltar? Quando o Senhor vai vir? Então Jesus deu a resposta. Olha lá o verso 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras,
Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Eu vou pular aqui e vou ler o verso 11, tá bom? Você lê o resto aí. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino a todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha o verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Alguns dos sinais e acontecimentos que antecedem a volta de Cristo foi mostrado para nós aqui. Vamos lembrar? Primeiro deles o quê? Haveria guerras. Você tem ouvido falar de guerra? Você tem prestado atenção nos jornais sobre a situação que o mundo se encontra? Há outros textos ainda que diz que haveriam muitos outros problemas, como pestes, doenças. Falar em peste e doença não tem como nós deixarmos de falar de coronavírus, né? Olha o transtorno que esse vírus fez não só na nossa vida, mas na vida de todo mundo. Acontecimentos que dizem que Jesus está voltando. Sabe, desbravador? Ele prometeu que vai vir. E ele não quer deixar a gente na escuridão. Ele nos dá luz para sabermos que ele está voltando. Através da sua palavra, entendemos que os acontecimentos de hoje estão dizendo que Jesus está muito perto de voltar. Você está preparado para esse encontro? Nós lemos o último texto dizendo o seguinte, que assim como o relâmpago corta o céu, assim será a vinda de Jesus. Então nós vimos que ele prometeu voltar, já sabemos o que está acontecendo ao nosso redor, indica que essa vinda está perto. Agora, como ele vai vir? Será que ele vai vir de helicóptero? Vai saltar de paraquedas? Será que ele vem de avião? Vai se teletransportar? Como vai ser a vinda de Jesus? Vamos ver o que a Bíblia diz para nós? Vamos lá? Mateus capítulo 24, verso 27 e 30. Nós já lemos aqui, né? Assim como o relâmpago sai do ocidente, se mostra até o oriente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Dentre as perguntas que eu fiz, tem uma outra. Será que todo mundo vai ver? Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. A Bíblia diz que Jesus vai vir nas nuvens do céu. Se você for no livro de Atos, quando Jesus estava subindo para o céu, os discípulos viram Jesus sendo levado nas nuvens. E o anjo desceu e disse aos discípulos, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir ao céu, da mesma forma ele virá. Então a Bíblia diz que ele vem nas nuvens do céu. E todo olho o verá. Sabe, a vinda de Jesus será de forma visível. Não importa se você se esconda, não importa o que você faça. Aqueles que estiverem vivos por ocasião desse momento estarão vendo Jesus. O relâmpago, quando ele corta, você vê em vários lugares. O relâmpago que sai aqui em Brasília também dá para se ver lá em Goiânia. Não é assim? Então a volta de Jesus será visível, não será secreta. Jesus não vai vir aparecer num local para alguns, num local para outros. Ele vai vir e todos vão ver, porque esta é uma característica de Deus. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
não será secreta, não será teletransporte, não será por helicóptero nem de paraquedas. Ele vem sentado em seu trono nas nuvens do céu. E ele ficará lá. Ele não vai descer na terra dessa vez. Dessa vez Jesus não pisa aqui. Ele vai ficar esperando a gente lá no céu. Lembra o que nós lemos a semana passada no outro estudo? Que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e serão levados para encontrar Jesus nos ares? Então aqueles que estiverem salvos aqui, os mortos que ressuscitaram ou os vivos, serão levados para encontrar Jesus nos ares. Eles não estarão aqui. Jesus não descerá aqui na terra. Ele nos esperará lá no céu. Ok? Vamos seguir aqui? Tessalonicenses 4,16. Vai retornar o que nós lemos no estudo passado. Você vai encontrar esse texto aí na terceira pergunta. Quem ressuscitará no momento da volta de Jesus? Olha aqui. 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Jesus voltar, haverá alguns acontecimentos. E o primeiro deles, quando Jesus surgir nas nuvens do céu, é a ressurreição dos justos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembram que nós estudamos sobre o assunto da morte? Que a morte não é um fim, mas uma pequena pausa para um novo começo para aqueles que morrem em Cristo? Uma das primeiras coisas que Jesus fará será dar vida àqueles que dormiram ou morreram no Senhor. Amém? Olha que bênção, não vai ser, desbravador? Que beleza, né? Vamos seguir aqui? Será que Jesus está demorando a voltar? Não parece? Eu era criança, eu não vou dizer tão criança assim, um juvenil igual você, eu ouvi um pastor falando que desde pequeno ele ouvia a sua mãe falar que Jesus estava voltando. Quando ele contou essa história, ele já tinha praticamente 70 anos de idade. E ele disse, hoje eu já estou com uma certa idade, estou me aposentando, e eu preguei minha vida toda que Jesus está voltando e ele ainda não veio. Hoje eu estou com 47 anos. E eu cresci ouvindo dizer que Jesus estaria voltando e ele ainda não veio. Será que ele está demorando? Ou por que ele não veio ainda? Por que ele não cumpriu a sua promessa? Vamos ver na Bíblia? 1 Pedro, capítulo 3, verso 9. No seu guia de estudo está aí 1 Pedro, capítulo 3, verso 9, tá? Mas esse texto está errado, é 2 Pedro, tá bom? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Com certeza, desbravador, Jesus não está demorando. Talvez ele esteja esperando você tomar a sua decisão de entregar a vida a ele. Talvez ele esteja esperando que eu tome a minha. Talvez seja alguém da sua família. Por isso ele está esperando até o último minuto, porque ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Em 1916, Sir Ernest, com mais 23 tripulantes, estava indo pelo Polo Sul e eles encalharam seu navio nos bancos de gelo. E o navio então foi destruído. Eles pegaram 3 botes salva-vidas, entraram no bote e tentaram achar segurança. Eles foram parar nas Ilhas Elefantes. Era uma ilha deserta, não tinha muitos recursos e ninguém saberia que eles estariam ali. Então, Sir Ernest pegou 5 dos tripulantes, entraram num bote e ele foi atrás de socorro. E ele deixou uma promessa para os seus tripulantes: eu voltarei. Quando o Sir Ernest saiu do gelo, das correntes, da dificuldade e conseguiu chegar na civilização, por 4 vezes ele tentou resgatar os seus tripulantes. 3 delas não deu certo, mas a 4ª ele conseguiu. Transpondo o gelo, eles chegaram. Uma das pessoas que estavam no navio descreveu a seguinte cena, que ao olhar pelo binóculo, ele viu todos os tripulantes com as suas coisas prontas, como que sabendo que eles estariam chegando naquele momento. Quando eles chegaram na ilha,
se Ernest olhou um por um, contando 2, 3, e chegou à conclusão, estão todos bem. Então alguém perguntou para eles, vocês sabiam que nós chegaríamos hoje? E eles disseram, não. E a pergunta foi a seguinte, como vocês estavam prontos para nos receber? E eles disseram, o nosso comandante prometeu que iria voltar, nós não sabíamos quando. Então tomamos a decisão que todos os dias, quando levantássemos, deixaríamos nossas coisas prontas, para que no momento que ele chegasse, nós não perdêssemos tempo. Jesus prometeu voltar. Ele prometeu vir buscar você. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Quer você estar preparado todos os dias, porque no momento em que Jesus voltar, ele não pegue você de surpresa? Quer, desbravador, entregar a tua vida a Jesus hoje? Para que você esteja preparado para a volta de Jesus? Entregue o seu coraçãozinho a Ele. Deixe Ele cuidar de você. Arrume a sua vida, arrume as suas coisas, porque no dia que Ele voltar, você não seja pego de surpresa. Posso orar com você? Que essa seja a tua decisão. Amém? Oremos? Obrigado, Senhor, porque o Senhor prometeu voltar. E nós acreditamos que quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Mas nós não sabemos quando vai ser. Sabemos que pelos acontecimentos que a Tua palavra nos deixa, entendemos que está perto, perto demais até. E o Senhor está esperando que nós entregamos a nossa vida a Ti. O meu pedido agora, Pai, é que ajude a cada desbravador que está nesse momento, pensando o que fazer. Que através do Espírito Santo o Senhor possa tocar o seu coraçãozinho, Senhor, e ele possa entregar a vida a Ti. Que esteja preparado quando o Senhor vier nas nuvens dos céus. Esse é o meu pedido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Foi bom estar com você em mais esse estudo, sabendo que Jesus está voltando. E eu quero esperar Ele junto com você, ok? Nosso estudo encerra aqui. Foi muito bom. Maranata. E eu aguardo você no próximo.